Olá, queridos alunos da EJA, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje teremos a nossa aula 5 da semana 19. Eu sou a professora Tayane e vocês podem acompanhar a aula pegando o material de vocês. Teremos hoje História com Direitos Humanos nas páginas 10 e 11 e também Geografia com o Mundo do Trabalho na página 12. Antes de começar, deixa seu like no vídeo clicando no joinha. Assim o nosso vídeo fica visível para um número maior de pessoas no YouTube. Então, lá na atividade 5, página 10, vamos preencher a data de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 30. O mês é julho, que já está chegando no final. Representamos o mês de julho com o número 7. E o ano é 2021 e podemos abreviar para os dois últimos números, 21. Vamos ler juntos. Vocês podem acompanhar aqui pela videoaula ou no material de vocês. Se por acaso, aqui na videoaula, o formato das palavras, né? A maneira como está colocada as palavras ficar um pouco diferente de como está escrito no material de vocês, é que aqui na videoaula eu tenho que adaptar para que as letras fiquem bem grandes, tá? Mas está escrito exatamente a mesma coisa. Em estudos anteriores, vimos que as pessoas cadeirantes possuem muita dificuldade de locomoção nas cidades, devido a questões estruturais. Mas eles não são os únicos. Eu incluí uma imagem que mostra, né, a dificuldade de um cadeirante com relação a uma escada. E aqui atrás temos uma outra figura que representa a população idosa. Essa imagem foi retirada aqui deste site, coloquei o link embaixo para que vocês conheçam a matéria de onde eu retirei este site, tá bom? Então, 5.1, veja algumas fotos. Vocês têm aí no material de vocês 4 fotos desse público que também sofre muito com a falta de estrutura na cidade, que é o público idoso. Na primeira imagem, vemos um casal de idosos descendo de um ônibus. Olhem a altura desse degrau, olha a dificuldade, né, para se agarrar e descer do degrau. Descer do degrau e depois subir em outro degrau da calçada não é fácil. Com o passar da idade, nosso corpo já não responde da mesma maneira. Além disso, vão surgindo outras doenças que dificultam a locomoção, por exemplo, labirintite. Não é fácil você olhar para baixo, né, e descer de um degrau tão alto. Você precisa muitas vezes usar as duas mãos. Olha só a dificuldade. Qual que é o erro aqui, né? Nós vemos que aqui eles estão descendo pela porta das pessoas com necessidades especiais. Essa rampa aqui, ela é também um elevador, mas olha como ela ficou alta. Olha como ela ficou distante da sarjeta. O correto seria ou essa rampa ficar mais baixa para o idoso descer, né? Ele descer junto com a rampa, igual faz com a cadeira de rodas, para não ficar tão distante do chão, ou o ônibus ter uma estrutura para que ele consiga parar mais próximo da calçada e essa calçada ser bem rente ao degrau do ônibus. Em algumas cidades, essas estruturas existem. Aqui do lado, vemos um idoso usando bengala, descendo uma longa escadaria. Aqui na próxima imagem, vemos uma idosa, não consegui entender se ela está tentando entrar no carro ou descer do carro, porque tanto uma coisa quanto a outra é muito difícil para o público mais idoso.
né? O carro é alto, além da altura do degrau, ele é um degrau, né, que lá dentro ainda tem uma profundidade para colocar o pé, tem o banco que atrapalha. A gente não percebe isso, né? Quando a gente está na flor da idade, parece uma coisa tão simples, mas com o passar do tempo, a gente não tem a mesma força nas pernas para conseguir se equilibrar e entrar no carro sem ter onde se apoiar. E aqui, por último, temos um idoso atravessando a faixa de pedestre. A faixa de pedestre, pessoal, é muito importante para qualquer pessoa. Mas o que essa imagem quer dizer é uma coisa que aconteceu já na minha família, foi uma situação muito chata, tá? Vergonhosa, foi assim, horrível. A minha avó, ela estava no centro da cidade, que é bem sinalizado, né? Tem o semáforo pro pedestre, tem o semáforo para os motoristas. E ela estava atravessando na faixa de pedestre, bonitinho. Quando ela entrou na faixa, estava verde para o pedestre, vermelho para o motorista, e ela começou a atravessar. Mas chega uma certa idade que você não tem mais o mesmo vigor. Você tem que andar mais devagar para não cair. Quando ela estava na metade da faixa de pedestre, o semáforo para os carros abriu. E o primeiro carro da fila, né? Vocês podem adivinhar, achou ruim, começou a buzinar, né? Para que a minha avó andasse mais depressa, sem o respeito ao idoso, sem compreender que ela não estava ali no meio da faixa de pedestre porque ela queria. Não era uma pirraça ou uma gracinha, né? Era uma necessidade. Então, nas faixas de pedestres, principalmente nas faixas, mas até em outros momentos da rua, porque nem todas as ruas têm a faixa, temos que ter muito cuidado com os idosos. Eles não têm o mesmo vigor para atravessar essa faixa rápido e muitas vezes eles também não têm a mesma atenção, tá? 5.2, reescreva a frase colocando os espaços nos lugares corretos. Então, aqui embaixo tem uma frase sobre os idosos que tem tudo a ver com essas imagens, só que a frase foi escrita sem espaço nenhum. Então, nós temos que identificar onde ficam os espaços e depois reescrever aqui, dando o espaço correto. Vou pegar a minha caneta. Vou primeiro riscar onde ficam os espaços, tá bom? Os idosos precisam de cuidados e atenção. Até dá para entender a frase. Agora vamos separar corretamente. Os, terminou aqui. Idosos, terminou a palavra aqui. Precisam, termina no M, de cuidados e atenção. E ela para depois do ponto de exclamação. Agora vamos reescrever aqui embaixo. Os idosos precisam de... Não vai caber, eu vou escrever na linha de baixo. Cuidados e atenção. O ponto de exclamação, assim como todo ponto, não precisa dar espaço depois da última letra, tá bom? Pode ficar bem pertinho.
Os idosos precisam de cuidados e atenção, não importam onde eles vão, porque é um direito do idoso, como de qualquer outra pessoa, o livre-arbítrio de ir e vir. Então, temos que ter muito cuidado com eles, principalmente nas cidades, que nem sempre tem a estrutura correta. A acessibilidade precisa acontecer de várias maneiras, não apenas na locomoção, mas também como uma ferramenta de inclusão digital. Hoje nós temos dois espaços, não é? Nós temos o espaço físico, aqui do mundo real, e nós temos também o espaço digital. Os idosos também precisam de ajuda e cuidados para utilizar o mundo digital. De que maneira? Exemplos: celulares com letras e imagens maiores, curso de informática específico para idosos, apoio necessário ao utilizar tecnologias disponíveis. Então, hoje há no mercado alguns celulares próprios para a população mais idosa ou pessoas que têm algum tipo de dificuldade visual, em que as letras são maiores, não só do visor, mas também do teclado, são letras e números maiores. Há lugares, né, eu vou colocar depois no próximo slide, que dão cursos gratuitos para idosos, principalmente de informática. Então, vocês têm que procurar, caso vocês tenham algum idoso em casa que precise disso, procure, se informe, tá? Isso é muito importante. Além de exercitar a memória, né, aprender uma coisa nova, também vai fazer com que ele experimente coisas novas na inclusão digital, que ele tenha páginas sociais, que ele possa conversar com pessoas que estão distantes, pesquisar, estudar. E aqui o último, né? O apoio em tecnologias disponíveis. Dentro do banco tem as pessoas, normalmente, né? Que auxiliam os idosos a usar o caixa eletrônico, porque não é fácil para ninguém. Imagina para o pessoal que está entrando agora na tecnologia. Tem que ter esse suporte, tá? Só muito cuidado. Sempre que for ao banco e precisar de ajuda, procure apenas as pessoas responsáveis que trabalham ali no banco. Normalmente, elas têm, né, alguma vestimenta, algo no uniforme que indique que ela trabalha ali no banco. Aqui, né, como eu falei, nós temos aqui na cidade o Centro de Convivência do Idoso, chamado de CCI. Aqui tem o telefone para que vocês liguem e se informem do que está acontecendo lá. Porque muita coisa, né, tivemos que parar por causa da pandemia. Mas aqui no Centro de Convivência, costumava ter cursos de informática, como eu falei. Então, liga lá, se informe, né? Talvez tenha voltado, ou talvez tenha algum tipo de opção para que tenha uma ajuda à distância. E se não voltou, pelo menos você vai saber, né, que tem esse centro de convivência. E aí, no ano que vem, quando as coisas melhorarem, já liga, se informa, e se tiver um idoso em casa, já inscreve ele. E temos também o Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Aqui, né, ele talvez não vai informar sobre cursos, mas é legal. E vai dar bastante informação sobre algumas necessidades para idosos. 5.3. Diante de tudo que já estudamos sobre os direitos dos idosos, relacione alguns desses direitos a seguir. Então, aqui vocês têm linhas para escrever alguns direitos dos idosos que já estudamos. Tentem escrever sozinhos. Tentem relembrar sobre os direitos que vocês conhecem que está relacionado ao público idoso. Eu vou colocar aqui, tá? Fica como sugestão. Vocês podem escrever o meu ou podem escrever coisas diferentes que vocês lembrem, tá bom? Eu coloquei aqui acessibilidade, saúde, moradia,
respeito, atendimento prioritário, educação, lazer e assistência. Agora, em geografia, vamos falar um pouco sobre o mundo do trabalho, especificamente sobre as mudanças no mundo do trabalho. O tempo passa e com ele as mudanças vão acontecendo. 5.4, compare as diferenças das imagens. Depois escreva se é antiga ou atual. O tempo passa e a tecnologia vai mudando tudo, principalmente a maneira como a gente trabalha. Vocês têm aí conjuntos de imagens que mostram maneiras antigas de trabalhar e maneiras atuais. Embaixo vocês vão escrever se essa maneira de trabalhar é antiga ou se ela é atual. Então, a primeira imagem, aqui é uma imagem, né? A pessoa está tirando leite da vaca. Na primeira, sentadinho no banco, manualmente, usando as mãos, né, para jogar num balde. Essa maneira de tirar o leite da vaca, ela é antiga ou ela é atual? É uma novidade isso. Ela é antiga, né? E aqui uma outra maneira de também tirar o leite da vaca, mas já não é manual, já não é com as mãos. Tem aqui, ó, uma maquininha que encaixa direitinho no umbre da vaca, né, nas tetas da vaca, que vai retirando o leite. Esta maneira, ela é atual. Continuando o mesmo exercício. Agora aqui é a colheita da cana. Na primeira imagem, nós vemos uma máquina. Ela vai passando, vai colhendo e já vai jogando aqui no caminhão. Ela é antiga, sempre foi feita dessa maneira, ou ela é atual? Ela é atual. Aqui ao lado nós temos a imagem da antiga, né? Que era feita manualmente, com as mãos, com o facão e a própria pessoa que tinha que ir recolhendo essa cana cortada para levar para o caminhão. Agora aqui embaixo, ele está colhendo café com as mãos, com a peneira, né? Precisa de várias mãos para poder colher, volta. Aqui nessa imagem, nós temos agora a colheita do café. Então, estão colhendo com as mãos, né? Precisam de várias pessoas, porque há muitos grãos, né? Usam uma peneira para separar os grãos de sujeiras, insetos. Esta maneira de colher o café é antiga ou é atual? Foi inventada agora. Ela é antiga. E aqui temos uma colheita do café já atual, feita com máquina, né? A máquina vai passando fileira por fileira e já vai jogando lá dentro do caminhão. Então, uma única pessoa consegue colher várias fileiras. Ela é atual. E aqui, por último, vemos uma pulverização. A primeira está sendo feita à distância, né, por um computador, e quem vai lá pulverizar são drones. É antiga, sempre foi feita dessa maneira, ou ela é atual? Atual. E na próxima imagem nós temos a pulverização antiga, que a pessoa tinha que fazer manualmente. Tem até que se proteger, né? Correndo o risco de inalar essa fumaça, fazer mal à saúde. E agora eu quero que vocês reflitam. Essas mudanças no trabalho foi uma melhoria? E foi uma melhoria para quem? Para o trabalhador? Foi uma melhoria para o agricultor? Reflitam e depois discutam com o professor de vocês, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.
bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!